Muito bem, prezados. Hoje a gente vai dar início ao estudo dos direitos reais de garantia. Basicamente, em nosso ordenamento jurídico, nós temos listados classicamente três direitos reais de garantia: o penhor, a hipoteca e a anticrese. Então a gente vai analisar essas três modalidades, direitos reais de garantia, e após falar numa nova modalidade de direito real, que é o direito real de aquisição. Bem, vamos por partes. Vou começar pelo penhor. A gente deve enfrentar, ao iniciar o estudo desse instituto, pelas notas gerais, dizendo que normalmente o penhor incide em bens móveis. Né? Ele é essencialmente um direito real mobiliário, que tem por objeto os bens, repito, móveis. Mas, eventualmente, ele vai poder gravar bens imóveis por acessão, né? Que são, na sua essência, bens móveis, mas que se tornam imóveis porque empregados na exploração de determinado imóvel. É o que acontece, por exemplo, no penhor rural, no qual, inclusive, se exigirá, ou melhor, se dispensará a tradição real, já que nos bens móveis, no penhor tradicional, se exige essa tradição e nós vamos explicar em que ela consiste, né? Mas a gente já pode adiantar que no penhor tradicional, no penhor clássico, que tem por objeto bens móveis, via de regra, ele se constitui, se consolida com a entrega da coisa do devedor ao credor, que vai passar a ficar na sua posse direta. Agora, se a gente está falando daquelas hipóteses em que ele grava bens imóveis por acessão, a lei vai dispensar, em razão da sua própria natureza, a tradição real, fazendo com que, por exemplo, no penhor rural, os bens continuem em posse do devedor, né? Porque ele quem explora o imóvel e a essência é que ele permaneça com esses bens para que ele possa explorar. Imaginemos aí, então, uma propriedade agrícola, né? Que a gente tenha tratores, tenha máquinas para arar a terra, para colheita, né? Se o devedor que fez o penhor tivesse que entregar as máquinas ao credor, ele não poderia explorar esse bem imóvel. Então, por isso, se dispensa, melhor dizendo, a tradição real nesse caso. Função. A relação jurídica de penhor, ela se constitui, isso é uma característica básica dos direitos reais de garantia, no pressuposto da existência de um direito de crédito, que é a obrigação principal. E por isso, o penhor é um direito real de garantia, porque ele objetiva garantir o cumprimento, a execução, o adimplemento da obrigação principal, tendo natureza, portanto, acessória. Então, todos os direitos reais de garantia vão guardar essa mesma particularidade, essa mesma peculiaridade. Eles têm uma natureza acessória, né? E, portanto, seguem o destino do principal. Eles se constituem, eles existem, eles subsistem com a única finalidade de garantir, repito, a execução, o adimplemento, o cumprimento da obrigação principal. Por essa razão, o credor pignoratício, no penhor tradicional, clássico, é aquele que recebe a coisa passando a ser o seu depositário, né? E isso é uma característica interessante também que a gente vai explorar em breve, né? Já que esse credor ele não vai poder se servir da coisa. Na qualidade de depositário, ele tem apenas a obrigação de guardar e conservar a coisa. Por que ele fica com a coisa? Como garantia de que a dívida vai ser paga a ele. Tanto é verdade que, em sendo paga, surge para ele a obrigação de restituí-la ao devedor. Essa garantia pignoratícia, ela pode resultar tanto da lei quanto do contrato. E nós vamos ver que, em algumas situações, a própria lei vai fazer surgir o penhor. Mas, normalmente, a regra é que ela surja da manifestação de vontade, que ela surja desse negócio jurídico bilateral que nós denominamos de contrato.
características. De forma uníssona, a doutrina aponta algumas características do penhor que são relevadas por todos os autores, que são destacados por todos os autores. A primeira delas nós já falamos. Em regra, é direito real mobiliário. Tem por objeto bens móveis, com aquela exceção que a gente já observou das situações em que ele grava bens imóveis por acessão. Mas a regra é que seja um direito real mobiliário, com objeto precípio, tendo por objeto precípio os bens móveis. A segunda é que o penhor exige, classicamente, a tradição. Então, ele se completa, ele se efetiva pela entrega material, pela entrega real da coisa, e não por uma tradição simbólica ou meramente convencional. Então, ele exige que se proceda à efetiva entrega da coisa em si. A terceira característica é a alienabilidade do objeto. Isso vai se explicar porque, caso o devedor não cumpra com a sua obrigação, esse objeto que foi dado em garantia vai ser levado à praça e, com o valor obtido, a dívida será satisfeita. A dívida que ele tem para com o credor será quitada, será adimplida. Por isso, ele tem que ser passível de alienação. Senão, essa garantia não vai se efetivar. A quarta característica é a indivisibilidade. Isso quer dizer que não se pode admitir a restituição desse bem gravado antes do débito e de seus acessórios estarem integralmente saldados. Então, enquanto a dívida não estiver completamente paga, o devedor não pode exigir que a coisa lhe seja devolvida, que a coisa lhe seja entregue. Então, se ainda falta uma única parcela daquela dívida, o devedor não tem o direito de exigir que a coisa lhe seja restituída, lhe seja devolvida, lhe seja entregue. E a última característica que nós apontamos aqui é que ele é um direito acessório, sua característica de direito real acessório. Por quê? Porque é uma dependência absoluta da relação real, que é acessória, à relação pessoal ou obrigacional, que é principal. Tanto é verdade que, extinta a obrigação principal, normalmente pelo pagamento, extingue-se o próprio penhor, que é acessório, por força da aplicação daquele princípio que a gente já falou bastante, que é o acessório sector principal, ou seja, o acessório segue o destino da coisa principal. Quais são as partes ou os sujeitos nessa relação jurídica? Bom, de um lado a gente tem o credor com a garantia real, chamado de credor pignoratício, que é o credor que vai se manter na posse do bem como garantia de que a dívida lhe será paga, e do outro lado, o devedor pignoratício. Né? E nesse ponto a gente deve chamar atenção para um detalhe. Devedor pignoratício pode ser o sujeito passivo da obrigação principal, o devedor da obrigação principal, ou o terceiro que tenha oferecido essa garantia. Muitas vezes o devedor, ele é devedor da dívida, mas não tinha o bem para oferecer em garantia, então o terceiro ingressou com esse bem. Então ele vai ser esse terceiro devedor pignoratício, porque se o devedor da obrigação principal não pagar, é o bem que ele deu em garantia que vai ser praceado, que vai ser levado à venda para que, então, aquela obrigação seja adimplida. Objeto. Bom, nós já falamos que, em sua feição clássica, tradicional, o penhor recai em coisas móveis, exigindo a tradição efetiva. É o que está no artigo 1431 do Código Civil, que contém a seguinte redação: constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Bom, muito
bem, essa é a feição clássica, mas a gente já falou que outros bens poderão, no entanto, ser dados em penhor. Vamos analisar isso agora. Entre outras disposições legais, o próprio parágrafo único já faz menção a alguns deles, porque diz lá o parágrafo único: no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Então, com base nesse parágrafo único, com base nas lições doutrinárias, a gente pode dizer que outros bens podem ser dados em penhor. Quais são? Os imóveis por acessão, que são aqueles que estão previstos no parágrafo único do artigo 1431, as culturas, as mercadorias, as máquinas e aparelhos usados, seja na indústria, na exploração industrial propriamente dita, seja no próprio campo, né? Ou são as modalidades que nós denominamos de penhor especial: o penhor rural, industrial, mercantil, o próprio penhor de veículos, né? Mas ainda podemos falar em incidência do penhor sobre direitos. E aqui a doutrina diz que o penhor é um dos poucos direitos reais que admitem como objeto bens incorpóreos, aqueles que não são dotados de uma existência física, de uma existência concreta, atômica, né? Que são aqueles bens, os incorpóreos, que são frutos, que são produtos da abstração do ser humano, né? Então, nós podemos dizer que podem ser objeto de penhor as ações, esses títulos de direito, que a gente já estudou em direito empresarial, as patentes, que a gente já viu como ponto do nosso programa, e outros direitos autorais. E ainda podem figurar como objeto de penhor os títulos de crédito. E aqui, em nosso direito, nós afirmamos que toda vez que o penhor tem por objeto um título de crédito, nós estamos diante da expressão, usamos a terminologia caução. É o que acontece na cédula ou nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. Forma. O contrato de penhor, quando ele é voluntário, aí eu não estou falando do penhor legal, ele pode ser celebrado tanto por instrumento público ou por instrumento particular. A lei apenas exige que esse instrumento seja levado a registro. E nós já, desde o início do período, temos batido firme nessa tecla de que não há constituição de direito real sobre imóvel ou sobre imóveis, quase sempre, né? Mas, e muitas das vezes também sobre imóveis, sem o competente registro. Isso é um traço característico dos direitos reais. Sobre os imóveis, isso aí é mais do que sedimentado. Sobre os móveis, em algumas espécies, em algumas hipóteses. Sobre o imóvel, não há constituição de direito real sem que seja levado ao respectivo registro. E sobre os móveis, em alguns casos, nós vamos observar. E o penhor é um desses casos, que diz lá no 1432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. A única diferença é que, em se tratando de bens imóveis, o cartório específico é o cartório do Registro Geral de Imóveis. Aqui, no caso, como ele tem por objeto bens móveis, a lei vai dizer que no penhor comum ele pode ser registrado no cartório de títulos e documentos. O que se exige desse instrumento? Ele deve conter o valor da dívida e a respectiva descrição do objeto que foi empenhado. No caso, além do caso do penhor comum, né, cujo registro é o do cartório de títulos e documentos, como a gente já acabou de ver no artigo 1432, também se efetuará o registro nesse cartório quando ele tiver por objeto
o de caução de títulos de crédito. Então, tanto no caso do penhor comum, das coisas móveis, quanto o da caução de títulos de crédito, o local próprio para registro é o cartório de títulos e documentos. No caso do penhor especial, que nós já falamos, máquinas e aparelhos utilizados na indústria, por exemplo, e na indústria urbana, na indústria rural, no campo, e no penhor rural, ele deve ser transcrito no RGI. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de imóveis por accessão. Muito embora o trator, a colheitadeira, a máquina que é usada lá na indústria, elas sejam bens móveis, que podem ser transportados de um ponto ao outro sem que haja destruição da sua substância, enquanto empregadas no imóvel, elas são, por accessão, consideradas bens imóveis, e, portanto, o local da transcrição vai ser o cartório do RGI. Então, caso de penhor especial, máquinas e aparelhos utilizados na indústria e no penhor rural, máquinas e aparelhos utilizados na exploração agrícola, na exploração da terra, porque incidente sobre bem imóvel por accessão, bem imóvel que está sendo utilizado na exploração de bem imóvel, leia-se, deve ser transcrito no cartório do RGI. Direitos e obrigações, quer dizer, efeitos, consequências que são gerados pelo penhor. Nós temos aqui alguns artigos que fazem menção explícita a esses direitos e obrigações. Mais precisamente, nós os encontraremos listados nos artigos 1433 a 1435 do Código Civil. Vamos dividir por etapas falando dos direitos do credor pignoratício, das obrigações do credor pignoratício e dos direitos e obrigações do devedor pignoratício, porque listando dessa forma a gente consegue ter um melhor panorama, um melhor quadro, não é? Ou consegue vislumbrar de forma mais didática esses direitos e obrigações. Então vamos começar pelos direitos do credor pignoratício, que basicamente estão previstos nos incisos 1 a 6 do artigo 1433. Então, quando eu falo em direitos do credor pignoratício, eu vou ver a sua discriminação sendo feita nos artigos, ou melhor, nos incisos 1 a 6 do artigo 1433. Vamos começar lá pelo primeiro deles, que é investir-se na posse da coisa apenhorada, que lhe deve ser transmitida pelo devedor no penhor comum. No penhor especial, não, porque o próprio devedor permanece na posse da coisa, porque se é uma máquina que ele vai usar na indústria, se é um trator que ele vai usar no campo, se ele tivesse que entregar, ele não poderia explorar o seu imóvel. Isso está claro para a gente, isso tem que estar bem fixado para a gente. Agora, no penhor comum, e o que é o penhor comum? Esse, por exemplo, feito pela Caixa Econômica. Tem a agência de penhor ali no centro da cidade de Petrópolis, em que a pessoa vai lá, contrai um determinado empréstimo na Caixa Econômica, então eu vou pegar 5, 10, 15 mil e deixo um bem imóvel como garantia, normalmente uma joia, que vai ficar lá na posse da Caixa Econômica. Lembre-se sempre disso, porque esse é o exemplo clássico, crasso, do penhor comum. Então, a partir do momento em que a obrigação principal está formada, o credor pignoratício, Caixa Econômica, poderá investir-se na posse da coisa apenhorada, que deve ser transmitida pelo devedor. Lembrando-se apenas que, isso deve ser frisado aqui, que como o credor pignoratício se equipara ao depositário, ele não pode se utilizar da coisa. Ele tem o dever de guarda, conservação e manutenção. Ele não é um comodatário. O comodatário é aquele que pode servir da coisa. Não pode. É apenas para a guarda, conservação e manutenção da coisa. Isso está lá no inciso 1º do artigo 1433, que diz: o credor pignoratício tem direito 1. A posse da coisa empenhada. Segundo direito,
ele pode impedir que qualquer pessoa pratique ato prejudicial à garantia. E no penhor comum, no qual ele tem a posse direta da coisa, direta, imediata, a coisa está com ele pode ainda, eis que possuidor, servir-se dos interditos possessórios, daquelas ações possessórias clássicas, da ação de reintegração de posse, da ação de manutenção de posse, do interdito proibitório. Né? Isso decorre da própria redação ainda do inciso 1º do artigo 1433. Se tem a posse, ele pode defender essa posse através das ações possessórias clássicas, a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Terceiro direito que nós apontamos aqui é o direito ao reembolso das despesas que ele teve com a coisa. E esse direito decorre da interpretação do artigo 1433, incisos 2 e 3. Direito ao reembolso das despesas com a coisa. Isso por quê? Porque como ele se equipara a um depositário, né, e tem a guarda, tem a obrigação de guarda, conservação e manutenção da coisa, né, todas as despesas ordinárias que dizem respeito à guarda, conservação e manutenção da coisa cabem a ele. Né? Ele tem que zelar pela conservação da substância da coisa e, portanto, vai ter direito de reembolsá-lo. É o que está lá no inciso, nos incisos 2º e 3º, que diz: o credor pignoratício tem direito, 2, a retenção dela até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionados por culpa sua. Aquelas despesas normais, regulares, habituais de guarda, conservação e manutenção da coisa. E 3, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Isto é, se essa coisa tinha vícios ou defeitos ocultos e esses vícios ou defeitos ocultos acabaram por lhe trazer prejuízos, ele vai ter direito de ser reparado. Por exemplo, se é o penhor de um determinado animal, né, e esse animal, imaginemos aqui, esse animal apresenta uma doença que contamina o rebanho da outra pessoa. Então, é um vício ou defeito oculto da coisa que acabou lhe provocando prejuízos e ele vai ter direito de ser reparado desses prejuízos. Portanto, direito ao reembolso das despesas aqui se coloca. Temos ainda o quarto direito, que é o de promover a venda judicial do bem gravado, como esse ônus, caso o devedor não pague. É a chamada execução do penhor, ou execução do penhor. Né? Execução é sinônimo de execução. É o que está no artigo 1433, inciso 4 do Código Civil, que diz: a promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. Apenas aqui nós chamamos atenção para a proibição contida em nosso direito para a denominada cláusula comissória ou pacto comissório. Então, está expressamente vedado em nosso direito a cláusula comissória ou pacto comissório. O que é a cláusula comissória? O que é o pacto comissório? Ele está previsto lá no artigo 1428 do Código Civil, que diz: é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Então, não pode ter qualquer cláusula na obrigação principal, que está garantida pelo penhor, que é acessório, dizendo que caso o devedor pignoratício não pague a obrigação, o credor vai poder ficar com a coisa.
Então, essa cláusula no contrato não pode. O que pode acontecer é o que está no parágrafo único. Após o vencimento, então, vencida a dívida e não paga, o devedor pode dar a coisa em pagamento da dívida, porque aí nós estaríamos diante daquilo que se denomina, que aprendemos lá em Direito às Obrigações, de dação em pagamento. Está lá no artigo 356 do Código Civil. Então, vencida a dívida, né, antes da coisa ser levada à praça e o credor ficar com o produto do praceamento, o produto da venda judicial da coisa, o devedor pode falar, vamos fazer um acordo aqui, eu te entrego essa coisa, eu te entrego essa joia, eu te entrego esse animal, eu te entrego esse outro bem, e você quita a minha dívida, que era em dinheiro de 10, 15, 20 mil. Isso pode acontecer e nós estaremos diante daquilo que se denomina de dação em pagamento, né? Então, não pode haver no contrato a denominada cláusula comissória ou pacto comissório, mas a dação de pagamento está autorizada pelo parágrafo único do artigo 1428. Continuando ainda nos direitos do credor, e isso é uma das principais características dos direitos reais de garantia, significa que o credor pignoratício é credor preferencial sobre o valor da coisa apurada na venda judicial. Então, ele tem um crédito preferencial, ele recebe na frente dos outros. Isso é tão relevante que lá na lei de falência a gente vê na ordem, no quadro de credores, né, em primeiro lugar, vem as verbas de natureza alimentar, os créditos trabalhistas, no valor de até 150 salários mínimos. Esses estão no primeiro lugar. Logo depois vem o credor com garantia real. Mesmo em caso de falência de uma determinada sociedade empresária, o credor com garantia real ocupa um lugar privilegiado, porque vem logo em segundo, à frente da fazenda. Só no inciso terceiro é que a fazenda vai ter prerrogativa de receber os créditos decorrentes de tributos incidentes sobre aquele imóvel. Olha como isso é importante. Mas, normalmente, o credor que tem garantia real, ele tem preferência, ele recebe em primeiro lugar. Só vai receber em segundo, lá no caso da lei de falência, porque a questão da sobrevivência, né? Por isso, os créditos alimentares e trabalhistas recebem em primeiro lugar. Fora disso, ele é credor preferencial sobre o valor da coisa apurada na venda judicial. E isso está lá previsto no artigo 1433, inciso 6º, que diz: a promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo ou oferecendo outra garantia real idônea. Então, além desse dispositivo, a garantia, o crédito preferencial dele está assegurado. E ainda o inciso 5º do artigo 1433, que diz: a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Então, se ele está com a coisa empenhada, ele vai poder ficar também com os seus frutos enquanto ela estiver com ele, com as obrigações de conservação, guarda e manutenção, porque vai ter que restituir a principal com os seus frutos ao final. Obrigações do credor pignoratício. Então, já vimos aí todos os seus direitos e o fato dele ser um credor preferencial chama atenção aqui logo de cara, né? É uma das principais garantias e mais importantes que a gente encontra, né, nessa modalidade de direito real, né? Mas temos as obrigações também do credor pignoratício. Essas obrigações elas estão listadas no artigo 1435 do Código Civil. Vamos analisá-las aqui. Então, artigo 1435, incisos 1 a 5. Diz lá: primeira, obrigação de custódia.
que está logo na primeira parte do artigo 1435, que diz: o credor pignoratício é obrigado, 1. A custódia da coisa como depositário. E aí continua: e é ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia a importância da responsabilidade. Primeira obrigação, obrigação de custódia, né? Porque equiparando-se ao depositário, ele tem, vou repetir, as obrigações de guarda, conservação e manutenção de custódia da coisa, devendo, inclusive, ressarcir ao dono qualquer perda ou deterioração. Perda é o perecimento total, deterioração é o perecimento parcial, de que for culpado. Segunda obrigação, também está prevista implicitamente no artigo 1435, inciso 1º, e no artigo 1435, inciso 2º, que é empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza, agindo como se ele fosse o próprio dono da coisa. Por isso que o inciso 2, já analisamos, né, que ele tem que cuidar bem da coisa e ressarcirá ao dono perda ou deterioração culposas. O inciso 2º, ele reitera isso ao dizer que o credor pignoratício é obrigado à defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício da ação possessória. Então, é obrigado ainda à defesa da posse da coisa empenhada, dando ciência imediata ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício da ação possessória. Terceira obrigação, que é a de entregá-la com os respectivos frutos e eventuais acessões, uma vez quitada, paga a dívida. Porque se a obrigação do penhor é acessória principal, quitada a dívida, a obrigação principal se extingue, por via de consequência, a obrigação acessória também não remanescerá, não persistirá. Isso está lá no artigo 1435, inciso 4, que diz: a restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. A terceira obrigação, a terceira nós já falamos, a quarta, é ressarcir a perda ou deterioração de que foi culpado. Está lá no artigo 1435, inciso 1, segunda parte, já falamos. A próxima, que é a de restituir o bem gravado, tão logo se extingua a obrigação principal, que está no artigo 1435, inciso 4. Ele deve entregar a coisa principal e os seus frutos e acessões. A coisa principal que foi dada em garantia, com todos os seus frutos e acessões, tão logo se extingua a obrigação principal. E a do inciso 5º, né? No caso de execução do penhor, de execução do penhor, se o preço obtido ele é superior ao valor da dívida, então levou a leilão, conseguiu 10 mil no leilão, mas a dívida era só de 2 mil, porque ele já tinha pago grande parte dela. É claro que o credor pignoratício vai ter que entregar para ele o que ele arrecadou a mais na alienação desse bem. Então, é o que está no inciso 5º, a entregar o que sobeje do preço quando a dívida for paga, no caso do inciso 4º do artigo 1433, né? Então, a entregar o que sobeje do preço quando a dívida for paga, no caso do inciso 4º do artigo 1433. Então, tanto no caso da execução do penhor, a restituir o que sobrou, como também, não é, daquele plus que advém dos frutos e acessões que vão acrescer ao valor da coisa. E, sobretudo, está aliado à questão dos animais, né?
que são objeto, que eventualmente são objeto de penhor. Direitos e obrigações do devedor pignoratício. Bom, agora a gente sai do viés do credor, vamos para o viés do devedor. Quais são os direitos e deveres, quais são os direitos e obrigações que se lhe imputam nessa modalidade de direito real de garantia? Primeiro, já vimos que ele não perde a propriedade da coisa que ele dá em penhor, continuando os frutos e as cessões a ele pertencer. O que acontece é que ele, feita a tradição para o credor, vai ficar apenas com a posse indireta. Não é ele que vai poder fazer o uso direto e imediato da coisa, porque a coisa está entregue em garantia ao credor pignoratício. Segundo direito, ele pode impedir que o credor faça uso da coisa, já que a obrigação do credor é apenas de custódia, de guarda, conservação e manutenção, e não de uso da coisa. Ele pode exigir do credor o ressarcimento do prejuízo que houver ou que sofrer com a perda ou deterioração da coisa, desde que é por culpa do credor. Nós já vimos que perda é o perecimento total e a deterioração é o perecimento parcial dessa coisa. Paga a dívida, é claro que ele tem direito de exigir a restituição da coisa com os seus frutos e acessões. E, por último, tem direito ao excedente do preço na venda judicial, bem como do excedente que foi incorporado com a existência de frutos e acessões. Modos de constituição. Bom, no caso do penhor chamado de convencional, ele se constitui mediante contrato, mediante manifestação de vontade. E essa é a regra, né? A grande parte dos penhores que a gente encontra são penhores convencionais, né? Que resultam da livre manifestação de vontade, do querer, da intenção das partes que manifestam a sua vontade num determinado sentido. Mas também é possível que a gente esteja diante daquele penhor que nasce de determinação legal, que é chamado de penhor legal. Muitos o consideram, muitos autores o consideram simples modalidade do direito de retenção, né? A lei fala em penhor legal, mas não deixa de ser uma das modalidades de reconhecimento do direito de retenção. E é importante que a gente veja isso no direito civil, né? Por quê? Porque se a lei não assegura o direito de retenção em determinado caso e a parte o exerce, ela está incidindo num ilícito penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões, que está previsto lá no artigo 345 do Código Penal. Então, é importante que a lei civil faça previsão em determinado caso do direito de retenção para que a parte possa, assim, agir regularmente. Porque se não tiver previsto e você fizer o direito de retenção, o que vai acontecer é que você vai incidir no tipo legal do artigo 345 do CP, exercício arbitrário das próprias razões. Então, no caso do penhor legal, naqueles em que se assegura o direito de retenção, nós vamos ver essas hipóteses retratadas no artigo 1467 do Código Civil. Vamos lá dar uma olhada nelas. Artigo 1467. São credores pignoratícios independentemente de convenção. Então, se é independentemente de convenção, porque a lei assim o quis. A lei assim o está determinando. 1. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem
feito. Então, eles são credores por ignorância. Por quê? Porque eles podem reter o quê? Bagagens, móveis, joias, dinheiro dos consumidores ou fregueses, enquanto eles não pagarem pela estadia naquela localidade. Então, dá a eles uma espécie de direito de retenção sobre aquele bem. Eu não vou liberar enquanto você não me pagar. E o segundo, o dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou o inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Então, no caso da locação, o dono do prédio rústico ou urbano vai ter direito de retenção sobre os bens móveis que o inquilino ou rendeiro, são termos sinônimos, né? Rendeiro vem de arrendamento, tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas respectivas. Então, são as duas situações em que se institui o penhor legal, em que se dá, em que se permite a tais pessoas exercerem regularmente o direito de reter tais bens. Fora dessas hipóteses, né, se a pessoa retém, ela está, repito, incidindo na hipótese ou no tipo legal do artigo 345 do Código Penal. Espécies de penhor. Bom, já vimos que o penhor, normalmente, ele é taxado, o penhor tradicional é chamado de penhor comum, aquele que nasce do acordo de vontade, da manifestação da vontade e exige a tradição da coisa, do devedor para o credor. Nós temos as hipóteses de penhor especial, naqueles em que não há a tradição, em que um bem continua com o devedor. E aí nós temos como hipóteses de penhor especial, via de regra a gente vai ver isso acontecer no penhor rural, também chamado de, que se subdivide em agrícola e pecuário, está lá nos artigos 1438 a 1446 do Código Civil, de títulos de crédito ou calção, que está previsto nos artigos 1451 a 1460 do Código Civil, o industrial, artigos 1447 a 1450, o de veículos, artigos 1461 a 1466 do Código Civil, e de direitos. Bom, nesses aqui, que são chamados de penhor especial, quais são aqueles em que não ocorre a tradição, em que o bem continua com o devedor? No penhor rural, no penhor industrial e no penhor de veículos. Então, nessas três espécies de penhor especial, não há a tradição, não há entrega da coisa do devedor ao credor. Penhor rural, seja na faceta de penhor agrícola ou na de penhor pecuário, no penhor industrial e no penhor de veículos. E temos a terceira modalidade, ao lado do penhor comum e do penhor especial, nós temos o penhor legal, que foi o que nós acabamos de ver no artigo 1467, incisos 1 e 2, né? Que estabelece para essas pessoas a possibilidade do direito de retenção. Bom, podemos agora analisar as hipóteses de extinção do penhor. Elas estão previstas nos incisos 1 a 5 e parágrafos 1º e 2º do artigo 1436 e no artigo 1437 do Código Civil. Vamos lá ver. Primeiro, toda vez que desaparece a obrigação principal, também vai desaparecer o penhor, já que ele é um direito de natureza acessória. Então, o acessório segue o destino do principal. Extinguindo-se a obrigação principal, normalmente a obrigação principal se extingue pelo pagamento, também se extinguirá a acessória. É o que a gente observa no artigo 1436, inciso 1º do Código Civil. Segunda hipótese é a falta de objeto, quando há o perecimento, né? O perecimento total da coisa, né? Não há direito sem objeto correspondente. Então, se
perece o objeto, o direito que lhe subjaz também desaparecerá. É o que está no artigo 1436, inciso 2º do Código Civil. Terceiro, pela renúncia do credor. E aqui deve ser feito um adendo. A renúncia do credor é renúncia ao penhor, não à dívida. Então, se a Caixa Econômica resolve em algum momento renunciar ao credor, se ela pega as joias todas que estão no cofre dela e devolve para as pessoas, não significa que as pessoas foram anistiadas da dívida. Significa que aquela dívida não tem mais uma garantia preferencial, não tem mais uma garantia no determinado objeto. A dívida persiste. Então, a renúncia ao credor, ao penhor, importa em desaparecimento do acessório, não do principal. É claro que se a remissão, o perdão da dívida, por via de consequência, não se pode mais falar em penhor. Mas se há só a renúncia do credor ao penhor, a dívida permanece. Atenção para isso. É o que está no artigo 1436, inciso 3º. Confusão. Está lá no artigo 1436, inciso 4º. Quando é que ocorre a confusão? Quando se confunde na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa, por qualquer razão, seja porque ele comprou, porque ele adquiriu, seja porque ele herdou, seja porque ele doaram. Então, se eu confundo, se há a coincidência na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor, claro que a obrigação vai se extinguir. Isso está lá no artigo, repito, 1436, inciso 4º. Quinta é a execução ou execução, que vai desembocar nas hipóteses de adjudicação judicial, remissão ou venda amigável do penhor. Isso está no artigo 1436, inciso 5º. Diz lá: extingue-se o penhor. 5. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feito pelo credor ou por ele autorizada. Então, a adjudicação judicial. Quando é levada à praça, não aparece ninguém querendo comprar e o próprio credor adjudica, toma para si o bem por aquele valor que é ali estipulado no praceamento. Remissão. Olha só, a lei aí coloca remissão com 2 S. Isso é um erro gráfico. Remissão com 2 S é perdão. Remissão com C cedilha, a gente vai observar o que é. Então, onde está escrito remissão com 2 S, não, nós devemos entender que houve um erro gráfico. Remissão com 2 S é perdão, e aqui não é perdão. Remissão é o ato de remir, é o ato jurídico de resgate de bens da execução, seja pela satisfação do pedido pelo executado, seja pela substituição objetiva daquele bem por dinheiro, pelo credor com garantia real, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, ou ainda pelo cônjuge, ascendentes ou descendentes, no caso de adjudicação. Então, é remissão, ato jurídico de resgate dos bens de execução. Quando os bens estão sendo levados à praça, à execução, e alguém vem e deposita o necessário para parar o praceamento. Isso é que é remissão. Né? E aí pode ser um outro credor com garantia real, pode ser credores concorrentes, que já hajam penhorado o mesmo bem, ou ainda o cônjuge do devedor, seus ascendentes ou seus descendentes, nos casos que levaria à adjudicação. Então, é remissão com C cedilha. Então, dando-se a adjudicação judicial, quando o próprio credor fica com o bem, a remissão, quando alguém vai resgatar esse bem da execução, ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor, ou por ele autorizada, né? Quando o terceiro vai fazer esse praceamento por ele autorizada. E aí vem o parágrafo 1º e diz: presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor
ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Então, vemos aí as hipóteses de renúncia previstas, normalmente quando ele restitui a posse ao devedor. E o parágrafo 2º, operando-se a confusão tão somente quanto a parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro penhor quanto ao resto. Isso é claro. E a última hipótese que nós colocamos aqui, da extinção, é pelo escoamento do seu prazo, quando esse penhor for estipulado por prazo certo ou determinado, e independente da dívida estar paga ou não, se ele for vinculado na vontade, no ato constitutivo a um determinado prazo, escolhe o prazo, escolhe o penhor se extingue. Muito bem, a gente pode passar agora ao exame da segunda modalidade, do segundo direito real de garantia, que é a hipoteca. A começar por um conceito, né, que a gente pode entabular aqui. Então, podemos afirmar, com os como na doutrina, que a hipoteca é o direito real de garantia de natureza civil incidente em coisa imóvel, e aqui é o primeiro traço distintivo do penhor, né? Em regra, penhor tem por objeto bem móvel, a hipoteca não, bem imóvel, incidente em coisa imóvel do devedor ou de terceiro, sem transmissão da posse ao credor. Segundo traço distintivo. Então, no penhor tradicional, no penhor comum, sempre há a transferência da posse do bem do devedor pignoratício para o credor. Na hipoteca, não. Não há a tradição, não há a transmissão da posse ao credor. Caracteres jurídicos. Bom, a gente pode aqui estabelecer, tal qual o fizemos no penhor, alguns caracteres da hipoteca. Primeiro deles é considerado direito real imobiliário, destinado igualmente ao penhor, a garantia ao pagamento de uma obrigação principal, de uma dívida. A hipoteca era muito utilizada pelo sistema financeiro de habitação, pelo antigo BNH, né? Hoje, né, já teve tantas denominações, né, mas o antigo BNH hoje é chamado de sistema financeiro de habitação. Então, a Caixa usava muito, quando fazia financiamento para a pessoa adquirir imóvel, o instituto da hipoteca. Mas, com o surgimento da alienação fiduciária em garantia para bem imóvel, que é um instrumento muito mais sério, mais rápido, que permite uma retomada do bem com maior agilidade em caso de inadimplemento, a hipoteca tem ficado no segundo plano, né, como garantia aí dos financiamentos habitacionais. Mas ainda pode ser utilizada. Nos Estados Unidos é muito utilizada, né? Ainda, né? Quase todos os imóveis lá são hipotecados, né? A pessoa pega o dinheiro no banco para comprar e hipoteca o imóvel como garantia. Então, é um direito real imobiliário destinado ao pagamento de uma dívida. Pode incidir sobre coisa do próprio devedor, que é o normal, ou de terceiro, se é o terceiro quem fornece essa garantia, se é o terceiro que entrega um determinado bem imóvel como garantia de satisfação da sua dívida. Aqui há a manutenção do imóvel na posse do devedor. Então, o credor hipotecário não tem nem a propriedade nem a posse. É o devedor hipotecário que vai ter a propriedade e a posse. O credor hipotecário tem apenas a garantia preferencial de recebimento da dívida em caso de inadimplemento, em se tratando de discussão judicial, de execução daquela dívida, a preferência é dele, ele é o primeiro a receber, mas ele não tem nem a propriedade, nem a posse. O credor lá do penhor, pignoratício, ele tem a posse direta do bem, no caso do penhor comum. A mesma coisa que nós falamos do penhor, aqui se aplica à hipoteca, acerca da invalidade do pacto comissório ou da cláusula comissória incerta lá no artigo 1428 do Código Civil, que diz: é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga
no vencimento. Ele não tem direito ao objeto da garantia, ele tem direito ao valor da alienação daquele bem, preferencialmente a receber a sua dívida sob o valor da alienação. Então, essa cláusula não é permitida. Se houver o vencimento e não for pago, aí sim o devedor pode dar a coisa em pagamento da dívida se o credor aceitar. Aí nós estamos diante de dação em pagamento. Outra característica que nós colocamos aqui, que é a quarta característica, é a indivisibilidade. Isso quer dizer que, enquanto não liquidada, a hipoteca subsiste por inteiro sobre a totalidade dos bens gravados, ainda que ocorra o pagamento parcial. Então, esse bem só é desonerado, só se retira esse ônus dele com o pagamento integral. Enquanto faltar uma única parcela do financiamento habitacional, a hipoteca grava a totalidade desse bem. E a última característica que nós ilustramos aqui é a acessoriedade. Isso quer dizer que a hipoteca, como relação de garantia, não pode nascer nem subsistir de forma autônoma, isto é, sem estar embasada em um determinado crédito. Requisitos objetivos e subjetivos da hipoteca. Quer dizer, aqueles que dizem respeito ao objeto e aqueles que dizem respeito aos sujeitos. Vamos começar pelos requisitos objetivos, que estão mencionados aqui no artigo 1473, incisos 1 a 10 e parágrafos 1º e 2º. Então, artigo 1473, incisos 1 a 10 e parágrafos 1º e 2º. Vamos lá. Quais são os bens que podem ser objeto de hipoteca? Já vimos que basicamente os bens imóveis, mas temos algumas exceções aqui que são trazidas pela lei, mas a regra é que sejam os bens imóveis. 1. Os imóveis compreendidos nessa expressão, os que são por sua natureza, são bens móveis por sua própria natureza, o solo, né, e suas acessões. Artigo 1473, inciso 1 do Código Civil. 2. Os acessórios dos imóveis, como nós acabamos de falar, conjuntamente com eles. Os imóveis por acessão física, leia-se as construções e plantações que aderirem ao imóvel, e por acessão intelectual, que são utilizados na sua exploração. Isso ainda está no artigo 1473, inciso 1º, que diz: podem ser objetos de hipoteca os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. 3. O domínio direto, independentemente do domínio útil, é o que está lá no artigo 1473, inciso 2º, que diz: podem ser objetos de hipoteca o domínio direto. E aqui está falando no caso da enfiteuse. Nós já vimos basicamente, né? Quem é que tem o domínio direto? O senhorio direto, proprietário do solo. Né? No nosso caso de Petrópolis, já explicamos basicamente nessa área central e na área circunvizinha ao centro da cidade, como Quitandinha, é a Companhia Real Imobiliária que ostenta o domínio direto, então ela pode hipotecar o direito real que ela tem sobre o bem, que é o domínio direto. 4. O domínio útil, sujeitando-se, evidentemente, o adquirente do domínio útil, aquele que virá adquiri-lo, ao pagamento do laudêmio, isso no caso de discussão hipotecária. Né? Então, se for levada à venda, à praça, porque o devedor não pagou, aquele que adquirir esse bem, que arrematar esse bem, vai ter que efetuar o pagamento do laudêmio. Está lá no inciso 3º do artigo 1473. Podem ser objetos de hipoteca o domínio útil. 5. As estradas de ferro. A ferrovia é suscetível de hipoteca como complexo, compreendida como complexo abrangente do material fixo e do material rodante, fazendo apenas aí
a observação de que, nesse caso, a inscrição hipotecária se fará no município sede da estação inicial. Está lá no artigo 1502, que diz: as hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no cartório de registro de imóveis, por evidente, no município da estação inicial da respectiva linha. E essa previsão das estradas de ferro como suscetíveis de incidência de hipoteca está no artigo 1473, inciso 4 do CCB. No inciso 5, nós vamos ter os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acha. Isto é, podem ser objeto de hipoteca as minas, as jazidas e as pedreiras, entre outros. Apenas a doutrina faz algumas observações dizendo que, em se tratando de pedreiras, aquelas que pela sua natureza não dependem de concessão, podem ser hipotecadas. Já as minas, convertido o seu direito de exploração a uma concessão do governo, podem ser dadas em garantia, hipotecando-se ainda as instalações fixas para sua exploração. No inciso 6º do artigo 1473, a gente tem os navios e no inciso 7º, as aeronaves. Francas exceções, né? A gente sabe que navio e aeronave são bens móveis, porque podem se locomover de um ponto ao outro sem alteração da sua substância. Mas mesmo assim, talvez, pela sua particularidade, sendo um bem móvel de grande porte, de grande valor agregado, se permite aí a hipoteca. Eles são objeto de hipoteca e não de penhor. E nos incisos 8º a 10, incluídos que foram pela Lei 11.481 de 2007, a gente vai ter o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso e a propriedade superficiária como objeto também de hipoteca. Apenas destacamos que não podem ser hipotecadas, por óbvio, as coisas que não podem ser alienadas, porque se estivermos diante de inexecução por parte do devedor, a coisa não vai poder ser praceada, não vai poder ser vendida em asta pública e, portanto, perde por inteiro a sua finalidade de garantir qualquer coisa. Então, nós colocamos aí como exemplos, que são exemplos mais comuns e recorrentes, os bens públicos de uso comum e especial, os bens inapropriáveis por sua própria natureza, a luz solar, a água do mar, o ar atmosférico, os que por lei são inalienáveis, por exemplo, o bem de família, que está previsto na Lei 8.009 de 90, os bens gravados com aquelas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, que são voluntariamente retirados do comércio jurídico, etc. Esses não podem ser hipotecados. Requisitos subjetivos, quer dizer, são aqueles requisitos que se prendem aos sujeitos específicos e, portanto, se voltam ou para o devedor hipotecário ou para o credor hipotecário. Bom, de cara nós destacamos aqui a regra contida no caput do artigo 1420, que diz: só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Então, só aquele que pode alienar poderá hipotecar. Quem não tem a possibilidade de alienar, por via de consequência, não poderá hipotecar. Então, o bem em si não é hipotecável, nem a pessoa poderá realizar a hipoteca. E importante dizer ainda que há algumas restrições, além dessa que nós falamos, à liberdade de hipotecar.
A primeira delas diz respeito àquelas pessoas que são casadas, né? E aqui a regra é o que a gente observa no artigo 1647, inciso 1 do Código Civil. Que regra é essa? A necessidade de outorga uxória ou marital para hipotecar. Então, em sendo casado, há, em regra, necessidade de outorga uxória ou marital para se hipotecar. O artigo 1647 diz: ressalvado o disposto no artigo 1648, que é o suprimento de outorga uxória ou marital pelo juiz, quando um dos cônjuges a denegar sem motivo justo, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, também chamada de separação convencional de bens, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então a regra é, com exceção do regime da separação absoluta, que é o regime da separação convencional, que as partes fazem um pacto antinupcial, escolhem esse regime, já que o regime legal é o regime desde a lei do divórcio de 1977, é o regime da comunhão parcial, né? Mas nesse caso, só no regime da separação absoluta é que a pessoa não vai precisar da outorga uxória ou da outorga marital. Todos os outros vai ser uma exigência contida na lei. E o 1656 ainda estabelece uma segunda exceção, 1656, que fala, ou que diz o seguinte, que no pacto antinupcial que adotar o regime de participação final dos aquestos, esse regime que é novo em nosso direito, de pouquíssima utilidade prática, né? Ainda não vi nenhum casamento adotando esse regime, mas diz lá que no pacto antinupcial que adotar o regime de participação final dos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Então, se adotarem o regime da participação final dos aquestos e estabelecerem no pacto antinupcial a livre disposição dos bens imóveis, desde que eles forem particulares, quer dizer, não resultarem de esforço comum deles, já adquiriram antes ou adquiriram mediante esforço próprio, aí não vai precisar da outorga uxória ou marital para hipotecá-los. Também, ainda dentro dessa perspectiva de restrições à liberdade de hipotecar, nós temos a situação dos condôminos em coisa indivisa. Então, nós já estudamos condomínio, nós já sabemos que no condomínio há uma pluralidade de titulares de direito de propriedade sobre a coisa, cada um com direito a uma quota parte ou fração ideal sobre o todo. Então, nesse caso, os condôminos em coisa indivisa, somente será lícito hipotecar a coisa comum na sua totalidade com o consentimento de todos, claro, né? Porque a pessoa tem uma quota parte ou fração ideal do todo. Ninguém pode dispor de mais direitos do que detém. Isso é uma regra basilar do direito. Então, se ninguém pode dispor de mais direitos do que detém, é evidente que a pessoa não pode hipotecar na totalidade, porque não tem direito à totalidade, tem direito a uma quota parte, apenas ou fração ideal do todo. Para isso precisa do consentimento de todos. Mas vem a parte final. Mas cada um pode individualmente dar em garantia real, dar em hipoteca, a parte que tiver, se for divisível a coisa. Se ela for divisível, cada um pode individualmente dá-la em garantia real. É o que está lá no parágrafo 2º do artigo 1420. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver, se ela for suscetível de divisão cômoda. A outra situação, ainda dentro dessa perspectiva aqui de restrições à liberdade, a possível existência de restrições à liberdade de hipotecar, diz respeito ao condômino, no caso do condomínio edilício, condomínio do edifício de apartamentos ou condomínio sob regime de propriedade horizontal. Nesse caso, o titular da unidade habitacional da respectiva fração ideal, independentemente da anuência dos demais, pode hipotecar
o seu apartamento, pode hipotecar a sua unidade, independente da aquiescência dos demais condôminos, evidentemente, porque o direito que ele tem sobre aquele apartamento é um direito individual, né? Em condomínio estará todas as partes comuns daquele prédio. Citamos ainda aqui a regra contida no artigo 1691, que diz que os menores sob poder familiar não podem hipotecar. Aquilo que outrora se chamava de pátrio poder, né, mas depois da Constituição de 88, que igualou homens e mulheres em direitos e obrigações, né, ou perdeu a essência, ou perdeu a razão, a expressão pátrio poder, né, já que homens e mulheres têm os mesmos direitos, inclusive no âmbito da família. Então passou a ser o poder familiar, que é o poder-dever que os pais têm com relação aos filhos de guarda, sustento e educação. Então, os menores que se encontram sob esse poder familiar, o poder familiar só cessa aos 18 anos completos, ou antes disso, caso tenha havido emancipação. Claro, nos casos em que a pessoa não tenha perdido aí o poder familiar por infração a qualquer dispositivo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas os menores sob poder familiar não podem hipotecar, claro, porque enquanto menor a pessoa não tem condições de manifestar validamente a sua vontade, né? Os pais poderão fazê-lo representando ou assistindo esse menor, precedendo, para tanto, de autorização judicial, né? Representando se forem absolutamente incapazes, menores de 16 anos, assistindo se forem relativamente incapazes, de 16 a 18 anos. Da mesma forma, nós aqui colocamos os menores sob tutela e os curatelados, são os maiores incapazes. Esses poderão hipotecar seus bens, desde que o façam por via de seus representantes legalmente instituídos e devidamente autorizados pelo magistrado, ou ouvir antes o órgão do Ministério Público, que vai atuar como custos legis nesse procedimento, como fiscal da lei. Isso está lá nos artigos 1748 e 1750 do Código Civil, e vai ter que ser demonstrado nesse procedimento a vantagem que esse ato traria para o menor ou maior incapaz. Os que são emancipados, por evidente, podem hipotecar livremente. Os falidos não podem hipotecar porque lhe falta o poder de administração, de livre administração e disposição dos bens. E aqueles que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial, que antes da nova lei de falência se chamava de concordata, né? Hoje é recuperação judicial ou extrajudicial, só poderão hipotecar mediante autorização judicial até o final cumprimento da referida recuperação. Terminada a recuperação, é uma empresa como outra qualquer, ela readquire o seu livre poder de gestão. Requisito formal, né? E aí, quando nós falamos do requisito formal, nós nos referimos às formas, aos modos de constituição da hipoteca. Bom, o primeiro deles é o título. Qual é o título constitutivo da hipoteca? Normalmente, a hipoteca se constitui por via do contrato, da manifestação de vontade. É a chamada hipoteca convencional. Então, é a regra. Normalmente, a hipoteca se constitui, se forma através da manifestação de vontade, através do contrato, chamada de hipoteca convencional. Mas é possível que a gente tenha o surgimento de hipoteca por disposição legal ou por sentença. No caso da hipoteca que surge por disposição legal, ela é denominada de hipoteca legal. Daquela que surge por sentença, e notadamente essa sentença tem um cunho condenatório para assegurar a possível execução e o cumprimento daquele mandamento judicial, é chamado de hipoteca judicial. Por isso que nós colocamos aqui que na hipoteca convencional o que vai preponderar é o acordo de vontade daquele que recebe o ônus real, o credor hipotecário, com aquele que o dá, o devedor hipotecário, ou terceiro hipotecante. Na hipoteca legal, o título constitutivo é denominado de sentença de
especialização. E aí nós vamos ver em que situações a lei diz que nasce a hipoteca. E por fim, na judicial, fruto da sentença condenatória, o título vai ser, o que vai ser levado a registro é a carta de sentença ou um mandado judicial, contendo a indicação das coisas gravadas e da dívida garantida. Em qualquer uma dessas hipóteses que nós vimos, de hipoteca convencional, hipoteca legal ou hipoteca judicial, há sempre um título ou documento que a materializa, dando garantia sobre bem certo e determinado. Bom, passemos aí à análise da chamada especialização e registro, também denominado esse último registro de inscrição da hipoteca. Bom, primeira coisa que se afirma aqui, e a doutrina é consensual nesse aspecto, é que seja qual for o título constitutivo, este deve conter aquilo que se qualifica de especialização. A especialização indicará os nomes das partes, o patrimônio de quem foi destacado, de quem é o devedor, e em favor de quem o foi, que é o credor, o total do débito garantido, a descrição dos bens gravados, abrangendo aí todos os elementos de identificação necessários para individualizá-los. Então, isso é importante na especialização. Nome das partes, credor e devedor, identificando o patrimônio de quem foi destacado, do devedor, e em favor de quem foi do credor, o total do débito garantido, a dívida tem que ser líquida e certa, a descrição desses bens gravados, abrangendo aí todos os elementos de identificação necessários para individualizá-los. Especialização é indispensável, né? Sob pena de a gente não ter como efetivar a preferência em caso de discussão judicial. Faltando essa especialização, ter-se-á por ineficaz é aquilo que não produz efeitos para o ordenamento jurídico, ter-se-á por ineficaz a hipoteca, na medida em que é necessário saber quais os imóveis do devedor que estão onerados para garantir terceiros. A falta de especialização vai impedir o surgimento da garantia real, conduzindo à invalidade do negócio jurídico em relação a terceiros. Terceiros não estarão vinculados. Aquilo ali vai produzir efeitos apenas entre as partes. Por isso que a gente falou lá em cima. Tem que indicar o nome das partes, credor e devedor, o patrimônio de quem foi destacado, do devedor, e em favor de quem foi, do credor, o total do débito, todas essas garantias para que elas possam vincular terceiros, dando preferências no recebimento daquele crédito ao credor. Sendo convencional, essa hipoteca, resultando do acordo de vontade, a especialização contém-se no próprio contrato, no próprio título constitutivo, pois que deles vão constar, por evidente, o nome das partes, a dívida garantida e a descrição dos bens onerados. No caso da hipoteca legal, aquela que decorre da lei, a especialização vai constar da própria sentença, sem a qual não há registro, não há inscrição. Não se chegando, enquanto não houver o registro e a inscrição dessa sentença, a se formalizar a garantia real. Somente com a questão da especialização é que se habilita o interessado para promover a inscrição geradora do ônus real. É o que está lá no artigo 1489, que prevê as hipóteses de hipoteca legal. Diz lá o 1489. A lei confere hipoteca. Então diz lá, a lei confere hipoteca. Por isso que é uma hipoteca legal. As pessoas de direito público interno, artigo 41 do Código Civil, sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. 2. Aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior. Uma forma de proteger esses filhos da confusão patrimonial que pode se operar antes que se faça a divisão, a partilha desses bens e a pessoa se casa com outro, o que pode lhes trazer, claro, e nítido prejuízo patrimonial. 3. Ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais.
a ação civil ex delicto, né, que está lá prevista no CPP, está aí dentro dessa situação, tá? Aquele que foi ofendido, os seus herdeiros, sobre os imóveis do autor do ato ilícito, que passa a ser devedor, para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. 4. Ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao ao herdeiro reponente. Quando um só herdeiro fica com o bem, porque ele é indivisível e tem que indenizar os demais. E por fim, 5. Ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. Então, ao credor sobre o imóvel arrematado para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. Todas essas hipóteses são hipóteses de hipoteca legal. A quem cabe o registro e a especialização dessas hipotecas legais? A quem está obrigado a prestar garantia. O ônus é dele, né? Mas os interessados, evidentemente, qualquer interessado pode promover a inscrição delas ou solicitar ao Ministério Público que o faça, notadamente quando existe interesse de incapaz, que ou que pode estar contido nas hipóteses quando existe interesse público indisponível ou interesse de incapaz, que é o que pode ocorrer nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3 e 4. Toda vez que eu tiver menores ou maiores incapazes, figurando, no caso 2, filhos menores incapazes, 3, menores ou maiores incapazes na condição de ofendido, 4, co-herdeiro, que pode ser menor ou incapaz, e o 5, interesse indisponível, que é no caso do inciso 1º, né, das pessoas jurídicas de direito público interno. Na hipoteca judicial, como a gente já mencionou, a especialização se fará na sentença e constará de mandado apresentado ao oficial do registro. De qualquer forma, independente da forma de constituição, nos parece bastante importante reafirmar que a hipoteca só nasce com o ato de inscrição, com o ato de registro, a partir do qual ela passa a valer erga omnes, né? Passa a se constituir como direito real e vincular terceiros, opondo-se não somente aos credores quirografados, aqueles credores sem qualquer tipo de garantia do devedor, mas também aos terceiros adquirentes e ao outro credor hipotecário que não tenha registrado o título ou ainda que tenha adquirido sobre o imóvel onerado um outro direito posterior àquele direito real inicialmente já constituído. O registro ele vai servir de publicidade do ato e de fixação, isso é importante, da data de nascimento do direito real, uma vez que as hipotecas somente valem contra terceiros a partir dele. Porque é possível, gente, que eu tenha mais de uma hipoteca vinculando o mesmo imóvel, desde que o valor dele seja compatível. Então, eu tenho um imóvel que vale 5 milhões, eu posso ter uma hipoteca de 500 mil, uma hipoteca de 300, uma hipoteca de 200, não tem problema. Então, como é que eu vou saber quem tem direito prioritário, preferencial sobre o outro? É pela data da inscrição da hipoteca. Primeiro, eu vou satisfazendo aqueles créditos em ordem cronológica de constituição. De qualquer jeito, em síntese, nós colocamos aqui o registro, também chamado de inscrição, é a operação geradora constituinte do direito real, também utilizada, como nós acabamos de mencionar, para que não ocorra a inversão da ordem de inscrição hipotecária. Com a inscrição, vai então a hipoteca iniciar a produção dos seus efeitos, que somente cessarão com o seu cancelamento. O local do registro, em qual RGI que vai ser feito? Ele coincide com o da situação do imóvel. Então, se o imóvel está na comarca A, é no registro de imóveis da comarca A. Se ele está na comarca B, no registro de imóveis da comarca B. Se a comarca B tem mais de uma circunscrição territorial, aquela que tem atribuição, competência sobre aquela área em que o imóvel se situa. Então, sobre esses pontos todos que nós falamos, nós citamos aqui os artigos 1492, 1493 e 1497. O 1492 diz: as hipotecas serão registradas no cartório do lugar
do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Parágrafo único. Compete aos interessados, exibindo o título, requerer o registro da hipoteca. Artigo 1493, caput. Os registros e averbações seguirão a ordem em que forem requeridas, verificando-se ela da sua numeração sucessiva no protocolo lá, na prenotação, quando você apresenta aquele título para ser averbado. E o 1497, as hipotecas legais de qualquer natureza deverão ser registradas e especializadas. O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar a garantia, mas os interessados podem promover a inscrição delas ou solicitar ao Ministério Público que o faça, desde que exista interesse de incapaz ou interesse público indisponível. Repita-se. Parágrafo 2º. As pessoas às quais incumbir o registro e a especialização das hipotecas legais estão sujeitas a perdas e danos pela omissão. Efeitos. Bom, o principal e talvez o mais relevante efeito da hipoteca é vincular um bem imóvel ao cumprimento de uma obrigação. Mas eu tenho outros efeitos. E nós vamos aqui separar esses efeitos. Começando aí para aqueles que dizem respeito ou que se relacionam ao devedor. Primeiro, sofre o devedor restrições no seu direito em relação ao bem gravado, porém ele não está inibido de alienar o imóvel hipotecário. Ele pode alienar, só que como foi levado a registro, a inscrição e a especialização, qualquer um que adquirir sabe que aquele bem vai estar gravado, vai estar vinculado à satisfação de uma determinada dívida. O que pode acontecer é que o terceiro que está adquirindo vá lá e quite essa dívida, vá lá e promova ao pagamento da dívida para cancelar a hipoteca. 2. Não perde nem a propriedade nem a posse do bem gravado, nós já vimos, né? Continua o devedor hipotecário com a propriedade, com a posse dele. 3. Pode constituir uma segunda hipoteca em favor do mesmo ou de outro credor, desde que o valor do bem cubra os débitos. A gente já explicitou isso também. E 4. Tem direito à libertação do bem gravado mediante o cumprimento da obrigação. A qualquer tempo ele pode chegar e quitar a obrigação e promover, ele ou quem está comprando, e promover a extinção do averbamento da hipoteca. Segunda ordem de efeitos, aqueles que se relacionam ao credor. Vencido e não paga a dívida, ou mesmo deixando o devedor de cumprir com a sua obrigação, pode o credor promover a execução da hipoteca, a execução da hipoteca mediante procedimento executório, que é chamada, ou denominada pela doutrina e pela jurisprudência, de ação hipotecária. Se o bem hipotecado for penhorado por outro credor, e aqui, veja, penhora é ato de constrição judicial que não se confunde com penhor, que é direito real de garantia sobre bem imóvel. Então, penhora porque deixou de pagar o outro devedor. Eu vou lá e vou penhorar tanto os bens quanto baixos na satisfação daquela obrigação. Então, lembre bem disso. Diferença entre penhora e penhor. Então, se o bem hipotecado for penhorado por outro credor, esse fato vai implicar no vencimento antecipado da dívida, da hipoteca, estabelecendo ainda a lei que não pode ser validamente levado à praça, não pode ser vendido, não pode ser alienado, sem a citação do credor hipotecário. Porque o primeiro que vai receber, se ele for praceado, é o credor hipotecário. Se sobrar alguma coisa, aquele que penhorou, né, que é credor, em princípio, quirografário, vai receber. Se não sobrar nada, ele não recebe nada. E, ainda, reduzindo-se a garantia hipotecária, o imóvel incendiou, não tinha seguro, né? Rolou lá uma barreira, atingiu dele, destruiu metade. Então, houve deterioração, perda parcial desse imóvel. Reduziu-se a garantia hipotecária, né? O imóvel valia 1 milhão, a hipoteca era de 500 mil, ele era perfeito. Mas com aquele dano que ele sofreu, ele passou a valer 200. Então, o valor da dívida é maior do que o valor da garantia hipotecária, né? Cabe ao credor
pedir o seu reforço sob pena de vencimento antecipado da dívida, que é aquele instituto que está lá no artigo 333, inciso 3º do Código Civil, que diz: ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado nesse código, inciso 3º, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Então, aqui estou falando se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias reais, que é o caso da hipoteca. Ainda nesse exame dos efeitos, no item 3, nós estamos analisando aqui aqueles que dizem respeito à relação jurídica em si mesma. Então, nós colocamos aqui que a hipoteca pode ser estipulada por qualquer prazo, e mesmo por prazo indeterminado, a termo incerto, se constituída, por óbvio, em garantia de dívida a prazo indeterminado. Mas a duração da especialização ela é de 20 anos apenas, que é o que diz lá o artigo 1498 do Código Civil. Vale o registro da hipoteca enquanto a obrigação perdurar. Vai estar válido. Mas a especialização, em completando 20 anos, deve ser renovada. Então, novamente, eu devo proceder à inscrição daquela especialização, a renovação daquela especialização ali, né? Dizendo as partes, o valor da dívida, o montante, reafirmando todos aqueles fatos para vincular terceiro. Ainda no campo de efeitos com relação à relação jurídica, nós temos o da preferência, que é o direito reconhecido ao credor de se pagar prioritariamente sem se sujeitar a quaisquer concursos ou rateio, com exceção das despesas judiciais e impostos devidos pelo próprio imóvel. E a única exceção que a gente vai ver a respeito dessa questão do credor hipotecário ser credor com garantia preferencial está lá na lei de falência, que a gente já falou, que em primeiro lugar vem as dívidas alimentícias, as despesas trabalhistas, né, no valor de até 150 salários mínimos. E ainda o direito de sequela, que é a particularidade de seguir a coisa onde quer que se encontre. Efeitos com relação a terceiros. Aqui nós citamos que, uma vez inscrita, a hipoteca é oponível a todos. Erga omnes, ela vai acompanhar a coisa em todas as suas vicissitudes, em todas todo o seu histórico. Quanto aos bens gravados, regularmente constituída, a hipoteca adere ao imóvel, acompanhando nas suas mutações subjetivas até que se extingue. Abrange a coisa principal, mas também as benfeitorias, acréscimos ou acessões que foram colacionados, que foram trazidos ao bem hipotecado. E quanto aos acessórios do crédito? Bom, muito embora nós colocamos aí que a questão seja um pouco controversa, a hipoteca assegura o cumprimento não só da obrigação principal, como das obrigações acessórias, leia-se juros, multa, custas judiciais, etc. Remissão hipotecária. Quando a gente fala de hipoteca, é fundamental falar da chamada remissão hipotecária. E aqui remissão, a mesma observação que a gente fez lá para o penhor, remissão é ato de remir. Portanto, a remissão aqui é com C cedilha. Remissão com 2 S é perdão. Né? Remissão é o ato de remir. Né? Então, por isso nós falamos, o que é remissão hipotecária? É também denominada de purga da hipoteca. Isto é, aquela faculdade reconhecida a certas pessoas de liberar o bem gravado mediante o pagamento da importância devida e eventuais acessórios, juros, multas, custas judiciais, etc. Quem é que está legitimado a efetivar a remissão hipotecária? Bom, o credor da segunda hipoteca ele pode querer liberar o credor da primeira hipoteca para ele ficar com garantia exclusiva sobre aquele bem. 2. Quem adquire imóvel hipotecário. E terceiro,
o devedor quando executado. Ele mesmo pode querer purgar a hipoteca, pagar a quantia que está devido, bem como sua mulher ascendente ou descendente. O mesmo que se aplica ao penhor, né, no que diz respeito à remissão, também aqui se aplica à hipoteca. Por fim, vamos ver aqui as situações de extinção e de cancelamento da hipoteca. Começando pela questão da extinção. As hipóteses de extinção, elas estão listadas no artigo 1499 do Código Civil, incisos 1 a 6. Vamos analisá-las. Primeiro, desaparecimento da obrigação principal, artigo 1499, inciso 1º. Então, se ela garante a obrigação principal, se o acessório segue o destino do principal, desapareceu o principal, desaparece o acessório. 2. Pelo perecimento ou destruição da coisa, artigo 1499, inciso 2º. Também já advertimos, não existe sujeito sem direito, sem objeto. Se o objeto desaparece, o próprio direito que o guarnecia também não persistirá. 3. Pela resolução da propriedade ou resolução do domínio, né, que acontece naqueles casos em que o titular do direito venha a perdê-lo posteriormente, né? Então, durante aquele ato, ele constituiu o direito real, e se ele vem a perder a propriedade, o direito real que foi constituído sobre o imóvel irá desaparecer por evidente. Então, nós colocamos aqui, são os casos de revogação da doação, em que a pessoa que recebeu o bem em doação deixará de ser proprietária em razão do ato de revogação, e da doação com cláusula de reversão, né? Caso de propriedade resolúvel. 4. A chamada renúncia do credor. E aqui é claro que a renúncia do credor somente se aplica à hipoteca convencional, que é aquela hipoteca que se origina do contrato, da convenção. Os outros tipos de hipoteca são irrenunciáveis, pois inspirados em interesses de claramente ordem pública, né? A hipoteca judicial e a hipoteca legal. É o que está no artigo 1499, inciso 4º. Então, o credor pode renunciar. Que, mais uma vez, ele está renunciando à garantia, não está renunciando à dívida. A dívida continua, mas é uma dívida que não vai mais ser garantida preferencialmente. Se torna um credor quirografário. 5. Através da sentença que declare a nulidade ou decrete a anulação da hipoteca. 6. Pela prescrição, e essa quinta e sexta não estão previstas no artigo 1499, elas são enumeradas pela doutrina, e no que diz respeito à prescrição, nós fizemos uma observação aqui. O exercício da pretensão real emanada da hipoteca sofre a influência de 2 prazos extintivos distintos. Primeiro é o prazo prescricional relacionado com a obrigação que é garantida pela hipoteca, né? Então, toda e qualquer obrigação garantida por um título constitutivo, por um contrato, se extingue na forma do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, em 5 anos. Então, vencida a dívida, você tem até 5 anos para cobrar a dívida, a obrigação principal. E 2, que seria o prazo de perempção do próprio direito real de hipoteca, da hipoteca em si, não da obrigação principal. Da obrigação principal é de 5 anos. Da hipoteca em si, a partir do seu vencimento, da obrigação principal a partir do vencimento. Da hipoteca em si, esse prazo não é prescricional, é decadencial e está previsto no artigo 1485, que é o prazo de 30 anos. Diz ele lá, então 2 prazos distintos. Da obrigação principal, 5 anos. Esse é prazo de prescrição, artigo 206, parágrafo 5. Da hipoteca em si, esse é prazo decadencial, 30 anos, está lá no artigo 1485. Mediante simples averbação requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato 30 anos depois de formado
reconstituindo-se por novo título e novo registro. E neste caso, lhe será mantida a precedência que então lhe competir. Isso sem falar dos 20 anos lá para a especialização, para a renovação da especialização. Aqui é da hipoteca em si. Né? A especialização tem que renovar em, no máximo 20 anos e a hipoteca, depois de passados 30 anos, tem que constituir um novo título para que ela seja renovada. E a última hipótese é a de arrematação e de adjudicação, estão previstas lá no artigo 1499, inciso 6º do Código Civil, pela arrematação ou adjudicação no caso de discussão. Arrematação quando vem um terceiro e adquire o direito em asta pública, adjudicação quando não aparece ninguém, o próprio credor vai ficar com aquele bem para aquele pagamento do preço ali que seria obtido no ato de alienação. Por fim, vamos ver a questão do cancelamento da inscrição hipotecária. O que é o cancelamento? É o cancelamento que põe termo ao direito real. E, portanto, uma vez extinta por qualquer uma dessas razões que nós vimos, há claro interesse em se proceder a esse cancelamento, dado que a extinção somente começa a produzir efeitos erga omnes, efeitos contra terceiros, depois de averbada no registro. Da mesma forma que eu tenho que averbar para que ela se constitua, eu tenho que averbar ou desaverbar para que ela seja cancelada. Está lá no artigo 1500 do Código Civil. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação no registro de imóveis do cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Então, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai analisar o último direito real de garantia, que é a anticrese, e o direito real de aquisição.